Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da terceira parte de Deuteronômio. Ao fim de cada 7 anos farás remissão, e este é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que tiver emprestado ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro poderás exigi-lo, mas o que é teu e estiver em poder de teu irmão, a tua mão o remitirá. Contudo, não haverá entre ti pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres. Contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todo este mandamento que eu hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás a tua mão, e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração, e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo no que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua terra. Se te for vendido um teu irmão hebreu ou irmã hebreia, 6 anos te servirá, mas na 7º ano o libertarás. E quando o libertares, não o deixarás ir de mãos vazias, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar. Conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, te darás. Pois lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que eu hoje te ordeno isso. Mas se ele te disser: não sairei de junto de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre, e também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos de teres de libertá-lo, pois 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um mercenário, e o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Mas se nele houver algum defeito, como se for coxo, ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás. O imundo e o limpo igualmente o comerão, como da gazela ou do veado. Somente do seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus tirou-te do Egito. Então, das ovelhas e das vacas, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado. Por 7 dias comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. O fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã.
Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás, e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Depois, pela manhã, voltarás e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá assembleia solene ao Senhor teu Deus. Nele nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás. Desde o dia em que começares a meter a foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te regozijarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o peregrino, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Também te lembrarás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te regozijarás, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantarás nenhuma árvore como azera ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres, nem levantarás para ti coluna, coisas que o Senhor teu Deus detesta. Ao Senhor teu Deus não sacrificarás boi ou ovelha em que haja defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os, a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isso te for denunciado, e o ouvires, então o inquirirás bem. E eis que, sendo realmente verdade que se fez tal abominação em Israel, então levarás às tuas portas o homem, ou a mulher, que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o tal homem, ou mulher, até que morra. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma, só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Se alguma causa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, tornando-se motivo de controvérsia nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver nesses dias, e inquirirás. E eles te anunciarão a sentença da juízo. Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher.
e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Conforme o teor da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que pronunciarem, farás da palavra que te disserem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. Assumirá de Israel o mal. E todo o povo, ouvindo isso, temerá e nunca mais se ensoberbecerá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando, disseres: porei sobre mim um rei, como o fazem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Os levitas sacerdotes e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele. Não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Ao sacerdote darás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos, para assistir e ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, para sempre. Se um levita, saindo de alguma das tuas cidades de todo o Israel, em que ele estiver habitando, vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher, e ministrar em nome do Senhor seu Deus, como o fazem todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, comerá porção igual a deles, fora a das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos, lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, designarás para ti, no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres, 3 cidades. Preparar-lhe-ás caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Isto será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Este, pois é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali para que viva. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem dantes não odiava, como, por exemplo, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo de sorte que venha a morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Pelo que eu te deu esta ordem: 3 cidades designarás para ti, e, se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares para o cumprires todo este mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás a estas 3, mais 3 cidades, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém, odiando a seu próximo e lhe armando ciladas, se levantar contra ele e o ferir de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não terá piedade dele. Antes tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores na tua herança que receberás, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias, e os juízes inquirirão cuidadosamente. E eis que, sendo a testemunha falsa, e falso o testemunho que deu contra seu irmão, far-lhe-ás como ele cuidava fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Os restantes, ouvindo isso, temerão e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. O teu olho não terá piedade dele. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhe dirá: Ouvi, é Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco,
a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a dedique. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a receba. 8. Assim continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás. E logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás por presa, e comerás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Nada que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-los-ás totalmente. Aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele poderás comer, pelo que não o cortarás. Porventura, a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti. Somente as árvores que souberes não serem árvores cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja vencida. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres, for encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão as distâncias dali até as cidades que estiverem em redor do morto. E será que, na cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, trarão a novilha a um vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, quebrarão o pescoço à novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E segundo a sua sentença, se determinará toda demanda e todo ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, a mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e, protestando, dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. Perdoa, ó Senhor, ao teu povo Israel, que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio de teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, se vires entre os cativas uma mulher formosa à vista, e, afeiçoando-te a ela, quiseres tomá-la por mulher, então a trarás para a tua casa. E ela, tendo rapado a cabeça, cortado as unhas,
e despido as vestes do seu cativeiro, ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês inteiro. Depois disso, estarás com ela, e serás seu marido, e ela será tua mulher. E, se te enfadares dela, deixá-la-ás ir à sua vontade. Mas de modo nenhum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E todo o Israel, ouvindo isso, temerá. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, sem falta os reconduzirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, levá-los-ás para a tua casa, e ficarão contigo, até que teu irmão os venha procurar. Então lhes restituirás. Assim farás também com o seu jumento, bem como com as suas vestes, e com toda coisa que teu irmão tiver perdido, e tu achares. Não te poderás desviar deles. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta, o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Se encontrares pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não temerás a mãe com os filhotes. Sem falta deixarás ir a mãe, porém os filhotes poderás tomar, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dali cair. Não semearás a tua vinha de 2 espécies de semente, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semeares, como do fruto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Não te vestirás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. Porás franjas nos 4 cantos da tua manta, com que te cobrires. Se um homem tomar uma mulher por esposa, e tendo coabitado com ela, vier a desprezá-la, e lhe atribuir coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, e quando me cheguei a ela, não achei nela os sinais da virgindade. Então o pai e a mãe da moça tomarão os sinais da virgindade da moça, e os levarão aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, e agora ele a despreza. E eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo: não achei na tua filha os sinais da virgindade, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E eles estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade, tomando o homem, o castigarão, e multando-o em 100 siclos de prata, os darão ao pai da moça,
porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Se, porém, esta acusação for confirmada, não se achando na moça os sinais da virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher, e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas se for no campo que o homem achar a moça que é desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. Não há na moça pecado digno de morte, porque como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso, pois ele a achou no campo. A moça desposada gritou, mas não houve quem a livrasse. Em juízo, entre sangue, se um homem achar uma moça virgem não desposada, e pegando nela, deitar-se com ela, e forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, ela ficará sendo sua mulher. Não a poderá repudiar por todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, e não levantará a cobertura de seu pai. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou for cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Contudo, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem prosperidade por todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois peregrino foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração entrarão na Assembleia do Senhor. Quando te acampares contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver no meio de ti alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará em água, e depois do sol posto, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá. E quando te assentares lá fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás o teu excremento. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar, e para te entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa impura em ti, e de ti se aparte. Não entregarás a seu senhor o servo que, fugindo dele, se tiver acolhido a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita, para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Do teu irmão não exigirás juros, nem de dinheiro nem de comida,
nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Do estrangeiro poderás exigir juros, porém do teu irmão não os exigirás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo a que puseres a mão, na terra a qual vais para a possuíres. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. O que tiver saído dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu alforge. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe a der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa, para se regozijar com a sua mulher, que tomou. Ninguém tomará em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se for descoberto alguém que, havendo furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e tenha escravizado ou vendido, esse ladrão morrerá. Assim exterminarás o mal do meio de ti. No tocante à praga da lepra, toma cuidado de observar diligentemente tudo o que te ensinarem os levitas sacerdotes, segundo lhes tenho ordenado, assim cuidarás de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem, a quem fizeste o empréstimo, te trará para fora o penhor. E se ele for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Ao pôr do sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos, ou seja dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomarás em penhor o vestido da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Por isso eu te dou este mandamento para o cumprires. Quando no teu campo fizeres a tua cega, e esqueceres um molho no campo, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando bateres a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. Por isso eu te dou este mandamento para o cumprires. Se houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente, e ao culpado condenar-se-á. E se o culpado merecer açoites,
O juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Até 40 açoites lhe poderá dar, não mais, para que, porventura, se lhe der mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela, e a tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der, sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Mas, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta, aos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, sua cunhada se chegará a ele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá ao rosto, e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão, e sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela, estendendo a mão, lhe pegar pelas suas vergonhas, decepar-lhe-á a mão. O teu olho não terá piedade dela. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa 2 efas, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo. Terás efa inteira e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica a injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.